Olá, amigos. Graças a Deus, espero que todos estejam bem na paz, viu? Bom início de tarde para todos. Hoje é dia 1º de 7, são exatamente meio-dia com 43 minutos, aqui em Salvador, Bahia. Graças a Deus. Eu vou dar continuidade a uma live que eu fiz no YouTube. Para quem me segue, meus amigos aí que me prestigiam, sabe que a gente faz as lives no momento que dá. Muito trabalho, então fica meio puxado. Eu fiz uma live sobre o silêncio, sobre o poder do silêncio. E essa persuasão positiva do silêncio nas nossas percepções psíquicas, como também no nosso campo afetivo, emocional, sensorial, mental e físico. Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Apesar que o silêncio é positivo, mas nos dias de hoje, a gente vai ver que o se silenciar e o se aquietar é algo praticamente extraordinário, porque é difícil, é muito difícil. Hoje vai ser uma live um tanto curta, mas vai ficar gravado aqui. Eu também estou passando no Instagram, mas logo após, provavelmente a live vai sair, mas depois eu coloco de novo ela, alguns recortes ou algo assim. Interessante falar que se silenciar e se aquietar necessita muito mais do que coragem nos dias de hoje. Necessita uma percepção de sensibilidade e de alta cota de humanidade para consigo só, para consigo mesmo. É algo que não demonstra e não fica à mostra, mas é algo que se depara com o que há de mais de que importante, mas essencial, muito além de necessário dentro de si, é essencial, nós mesmos. Nos dias de hoje, fica difícil para alguns seres humanos, não todos, detectar que o que vale realmente a pena na vida e o melhor da vida é a si mesmo. Não é para onde eu vou, não é o que eu conquisto, não é o caminho que eu sigo, não é o que eu pratico, é o que é em mim. Porque é eu que endosso tudo que seja de bom, ou é eu que classifico, infelizmente, o que se possa se fazer de mal. Por a gente inverter esses valores e muitas das vezes viver sob dores, euforia, ansiedade, carência, expectativa, fora a gente não ficar acuado com a persuasão profunda do modismo que de alguma forma pelo estado de abandono que alguns assim se habitam, estado de abandono que alguns assim se habitam e, por que não dizer, se ambientam na sua própria intimidade, esperando o crivo da verdade e da realidade e da importância de que o outro dê na sua vida, de que o outro, de alguma forma, tatue na sua existência. Então, hoje a gente vai fazer uma reflexão em uma live muito sucinta, muito respeitosa, as pessoas que de alguma forma me pediram aí para mim fazer uma segunda parte deste poder chamado silêncio que a gente não utiliza nos dias de hoje. É interessante que mergulhar para dentro de si ou adentrar para dentro da nossa intimidade ou qualificar-se de verdade não vai desperdiçar, não vai abandonar, não vai se distanciar do materialismo. Apenas a gente vai ter um olhar muito mais refinado do que realmente o que é qualidade, não quantidade. E o que realmente faz a diferença pela essência, não pela aparência. Coisas tão banais, tão claras, que muitas das vezes, para não dizer nos dias de hoje, o óbvio se transforma ridicularizado. Hoje mesmo eu vim com um amigo, um taxista, fui fazer uma caminhada longa, acabei perdendo a hora, aí vim de táxi para casa, e eu conversando com ele, e ele: "Poxa, eu tô com 52 anos", eu falei: "Rapaz, eu tô com 49, a gente está aí quase batendo a mesma idade". E a gente falando, né,
da época da nossa juventude de 14 anos e falando dos nossos filhos, hoje até os nossos netos, sem nenhuma crítica, mas nós observamos uma coisa em comum, e a gente concordou, infelizmente, com este dado comum hoje na sociedade. Essa forma de alienação aonde as pessoas se lançam para fora, se abandonando por dentro. Quando não, é o primeiro milhão. Quando não, é o primeiro K dos likes, dos links, das aceitações. E assim as pessoas vão ficando bonitas pelo celular de marca ou importante pela roupa de grife que reveste o corpo, que é nu e cru, não apenas de pele, mas em algumas vezes de paz, de amor próprio, de empoderamento, de autonomia espiritual, dignidade, integridade, conduta. Nem falo da moral, porque a moral é algo que vive se mutando, como mutante, conforme os passadas eras. Mas eu falo de uma ética, além do social, unitária, para quem se ama e se quer bem. E aí a gente ficou pensando, nesses 15 minutos, de um local até a minha residência e dialogando. E ele falou: Edson, eu vi que você fez uma live falando sobre o silêncio. E as pessoas acham que muitas das vezes, não todas, que o silêncio é ficar parado sem fazer nada. E esquecem que o silêncio é uma conquista. Obviamente que esse irmão também comunga com meus pensamentos, dentro da ordem Melquisedeque e dentro também dos trâmites da psicanálise, da psicologia e de algumas terapias. E assim foi a nossa conversa durante os 14, 15 minutos. Aí eu falei: meu irmão, eu vou fazer uma live e vou dar seguimento ao andar da carroça. Vou falar sobre a aquietação e sobre o silenciar tão necessário nos dias de hoje, para a gente dar mais valor ao que é de detalhe e dar muito mais importância à grandeza do que se faz sutil. Se as pessoas dessem valor ao que é de detalhe e prestassem mais atenção do que aparentemente é sutil, eu posso garantir que 80 a 90% das dores causadas por euforia, angústia, decepção e expectativa cairiam por terra. Mas para isso, a pessoa precisa ter o verdadeiro livre-arbítrio que arbitra a sua vida interior, perante as suas decisões, perante os seus desejos e, por que não dizer, durante as suas vontades, que graças a Deus é livre, pelo menos na nossa intimidade, a gente nutrir o que nos faz ou não bem. É a única coisa que, para quem estuda bioenergética, radiestesia, filosofia, psicologia, espiritualidade, ou até mesmo a humanidade, entende. O único livre-arbítrio que realmente nós temos é no que nós nutrimos. Porque ninguém tem o poder de se manter dentro da gente, de conquistar a ambientação que até então é minha, não é do outrem, não é sua, não é de qualquer um, é minha. Mas quando essa ambientação vive na euforia, vive na angústia, vive na ansiedade, vive numa inquietação, vive confundindo muitas das vezes o silêncio com um estado de expectativa, ou quando não, um momento agudo de apreensão aonde a pessoa entra num pânico interior, queimando os fusíveis do cérebro para agradar a alguém, ou quando não, enferrujando todo o sistema imunológico, intoxicando todo o sistema emocional, sentimental, com essas expectativas cheias de ansiedade, cheias de carência. E aí a gente vê, falo isso para mim mesmo ouvir, no mundo das terapias, as varinhas de pirim-pim-pim.
o te conserto em 3 minutos, o resolvo a tua vida em uma anamnésia, ou quando não, numa supérflua análise. E a gente esquece que a intimidade humana não é idêntica, é parecida. Que o interior do interior de uma pessoa pode ser semelhante, mas não é igual. E cada ser humano tem a sua capacidade de lidar, não só com seus medos, mas também com as suas vitórias. Não só com as suas superações, mas também com as suas derrotas. Cada um com a sua medida. E os terapeutas e as pessoas que mexem, ou se envolvem, ou se declinam com a área, por que não dizer, do auxílio do psique humano, que se aprimorem, mas de uma forma sã e de uma forma sensata, entendendo que cada ser humano é uma imensidão de possibilidades em si. Por mais que algum assim não se retratam, por mais que meia dúzia assim não se acha, e talvez lá um e outro assim se enamoram, se encontram. Raro isso. É muito, mas muito, mas muito raro ter alguém que primeiro se pergunta silenciosamente: devo? Ter alguém que sussurra na sua intimidade, dando uma confiança além da verdade que vê e visualiza, mas a sua própria intimidade que se enxerga, dando a sua própria essência interior um voto de confiança, além do que ouve, mas daquilo que se escuta, na escuta que está na sensibilidade, na escuta que lhe inspira, que lhe intui, como uma sinergia que fala além dos ouvidos e dos olhos, mas que fala por outras percepções que necessitam não do instantâneo banho por dentro do corpo de cortisol e adrenalina, mas de sensibilidade, de cautela, de cuidado e de zelo. E aí o ser humano, com essa grande boa vontade, continua achando muitas das vezes, para não dizer quase sempre, que o que é de bom na vida é fora de si. E o que se faz mágico na existência deve ser conquistado, como se paredes dessem sentimentos, como se objetos nos desse alentos inspirativos, e como qualquer tipo de coisa que eu consuma dê para a minha essência humana o rótulo de valor. Valor por moeda. Valor aquele que o tempo desgasta e dissolve. É assim que a gente vive nos dias de hoje. Desesperado por algo que, após ser conquistado, vira a página quase que no instantâneo. E a angústia e a euforia se mascara como alegria. A ansiedade e a carência se reveste de competência para seguir no que eu acho ser próspero. Meu Deus. É uma envolvência com a insanidade e um abraço apertado com o que se aliena. É triste, mas é uma realidade quase de uma certa quantidade de humanos que se dizem sapiens, que se dizem sensíveis. Mas, Edson, qual é a moral da história de falar de silenciar e de falar de aquietação? Pausa para reflexão. Tem gente que precisa meditar em posição de lótus, mania, modo, maneira, costume e hábito, morre com o corpo, acaba com a falta de vontade ou com um momento de empolgação. Já tem outros que meditam trabalhando no meio da confusão, no meio do barulho, no meio da bagunça. Mas a casa interior, o ambiente que ele se apropria é em total sabedoria, é silêncio, é aquietação. Tem outros que precisam rezar, orar, tramar, declamar, decretar, e já tem outros
que apenas se necessitam auto se aprimorar todos os dias. Estes não amostram nada, mas vivem fazendo a química da vida, se vasculhando para ver aonde deve resistir, se vasculhando para, quem sabe, notar na matemática vivida da sua intimidade aonde deve se melhorar, não para agradar alguém, mas para se superar por si só. Isso é cativante, é envolvente. Isso é gente humana, além de máquina, pelo chat GPT, na tecnologia, este tipo de magia de interioridade, de escolha e de persuasão é como uma sinfonia orquestrada entre o afeto que suspira, entre a inspiração que de alguma forma nos elucida o caminho mais plausível a seguir. Ponto de partida, bom senso. O ponto de chegada, sou eu mesmo em paz. Será que as pessoas entendem isso? Será que as pessoas compreendem o que não se compra e o que não se troca? O que não se veste? Será que as pessoas estão perdendo, eu nem digo valores, mas qualidade de essência humana? Edson, para mim me silenciar, eu tenho que ir para um campo, para quê? Você trabalha com algo rural, com agricultura? Edson, para mim ter elevação espiritual, eu tenho que falar bonito, eu tenho que ler mais livros, eu tenho que pertencer a algo. Para quê? Se tudo isso são moldes de como você se demonstra. Na hora do júri, na sua própria consciência que não se silencia, você pode estar pisando em lugares amplos, lindos, bonitos, mas a tua intimidade pode ser obscura como um umbral. Quem vai saber, não é mesmo? A não ser sua própria consciência, que é dedurada pela falta de silêncio e pela falta de aquietação. E quando você ganha o primeiro milhão e se agonia para se manter naquele status capital, apesar disso, é o que mais hoje cativa o âmbito social das pessoas. Para se silenciar, para ter paz de espírito, para ter calma e paciência, para ter isso chamado aquietação. Eu preciso dispersar as coisas materiais? Não. Você só precisa deixar de ser consumido pelo que você adquire. Você precisa deixar de ser adquirido pelo que você, de alguma forma, ganha. Você precisa deixar de ser solvido, consumido, absorvido, ressequido pelas importâncias e valores materiais que você soma. Mas é pedir demais. Porque isso é independente da faculdade que me deu capacidade. E isso é independente das palavras bonitas, dos livros profundos, do partido político, ou do time de futebol, ou da agremiação humana que eu pertença. É pedir demais para mim me amar sozinho. É pedir demais para mim ter o meu silêncio como o meu grande vizinho, para não dizer o verdadeiro inquilino, que me ajuda em todos os momentos de acalento, de amparo e de acolhimento. É pedir demais eu ter empoderamento sem me mostrar. É pedir demais eu ter autonomia sem divulgar. É pedir demais eu me sentir todos os dias um almanaque a ser investigado de beleza. Por mais que tenha algumas rugas, alguns caminhos, alguns Grand Canyons que eu preciso de alguma forma soterrar, para não dizer transmutar dentro de mim. São as minhas maledicências, bem sei. Não tem problema não. Eu me amo. Ah, e falo isso sem egoísmo, sem vaidade, sem de orgulho. É com propriedade mesmo. Eu sou de mim só. Este tipo de conversa pode parecer versos, pode parecer poema,
mas não deixa de ser um dilema cada vez mais envolvido na vida humana. O que é realmente mais de que necessário? Eu ir, eu estar ou eu ser? O problema é o materialismo? Não. O problema é eu confundir solidão com estar sozinho. O problema é eu confundir amor próprio, como diz um tal de filósofo aí, o Che, ficar se beijando no espelho. Não, amor próprio é decisão. Assim como a própria alegria é aprendizagem. Tudo que presta em nós é decisão e é lucidez. Tudo que é refúgio por nós é cortisol e adrenalina. É espanto de euforia, é ataque de afobação, é angústia de percepção, aonde a expectativa nos deixa numa solidão tão fria, tão espremida na nossa intimidade, que para mim tem um valor, eu preciso ser conveniente. Ao quê? A quem? Se eu me abandono por mim só. Então, estar sozinho é uma aventura para quem se ama. Então, ser empoderado é ter autossuficiência para quem se quer bem. Então, amor próprio é uma propriedade que vale muito mais do que eu tenho, mas vale na proporção de qualidade pelo que eu posso refinar por mim. E outra, partilhar por mim. Isso não tem nada a ver com caridade de filantropia, nem muito menos a caridade que se chama solidariedade. Isso tem a ver com o meu coração que é generoso por mim só. E com minha percepção que é grata por mim mesmo. Se isso não é autoestima, com certeza não é narcisismo, porque eu não estou disputando com o mundo, eu estou descobrindo a minha intimidade. Será que as pessoas entendem isso ainda nos dias de hoje? Será que as pessoas se confortam com seu próprio silêncio? Como as pessoas se comportam com a ambientação da sua própria intimidade? E assim, nessa minha conversa de 23 minutos divagando aqui, falando pouco e falando nada, ou talvez falando muito, mas sem falar nada, eu acabo essa live dando para vocês isso: silenciar e a aquietação. Silêncio e se aquiete. Quando o que nós somos na nossa intimidade perde o valor de qualidade por qualquer consumo, por qualquer instância da vida humana, qualquer instância da vida humana, nós vivemos numa mentira, na ilusão. Nós vivemos na própria matrix desesperada de anseio, de carência e de ansiedade que nós criamos e que a coletividade, de alguma forma, alimenta e se aliena. Para ser, só precisa ter algo assim. Agora, para se manter, você precisa ter o aval nos dias de hoje, horas do favorecimento conveniente, outras da idolatria imprudente, porque as pessoas vão querer algo troca, sim. E outra coisa, não é autenticidade. Elas vão querer qualquer outra coisa de você, autenticidade não. E a principal, a anulação. Eu te amo se você, de alguma forma, se portar do jeitinho que eu gostaria. Ah, pode ter certeza, é um jeito que para mim mesmo eu só nego. Fiquem com Deus, viu? Viu, meu irmão taxista? Não vou dar teu nome aí, mas
Tá feito. Rapaz, eu demorei 4 meses para fazer essa segunda live, mas no fim falei, mas tá tudo certo. Estar sozinho, como diz uma amiga aqui, ô minha amiga, estar sozinho é uma aventura, para quem se ama, é uma aventura. Devagar com seu próprio silêncio é encontrar comportas de sabedoria dentro de si. Cochichar com um coração generoso. Edson, o que que é um coração generoso? Sensível, grato e resiliente. Nossa, ele é extremamente solícito a tudo mais por dentro. Então, quando a gente não consegue se silenciar e não consegue se aquietar, nós vamos vivendo como tarjas. Nós temos um preço. Valor não. Valor não. E repito, o problema não é o materialismo. O materialismo nunca foi problema da sociedade. O problema é como a gente lidar com aquilo que a gente busca. E se a gente busca com muita força, e até com abre aspas, com uma certa boa intenção, mas deixando para longe de si as suas verdadeiras propriedades qualitativas, que é a si mesmo, é mentira. Por isso que a gente viu aí no Covid, que passou, graças a Deus, pessoas com status aparentemente bem afortunados se matando, entrando em depressão, mas aí é tema para uma outra live. A dor não ensina o ser humano, castiga. O amor é o verdadeiro doutor e professor do bom senso. A dor, seja ela qual for, não ensina não. A dor é um estado de alerta apenas. Ela te diz: olha aí, ó, plantou, colhe. Ensinar? Ah, mas eu li num livro que a dor ensina. Não, não. Então leia de novo que você vai ver que quando você percebe que a dor já é inútil ao teu crescimento e que teu sofrimento é uma escolha que já se faz de necessária trilhar, aí você começa a se amar. Aí quem sabe você entende que amar é uma decisão e o amor não é juízo, é ajuizamento. Fiquem com Deus, viu? Muito obrigado aí o amigo que eu botei aqui, a Marisete, isso no YouTube, viu? Tô falando aqui o pessoal no Instagram, acho que não estão vendo, ao José Igor e a Rosa. Depois eu tiro uns pedacinhos dessa live aí e fiquem com Deus a todos. Obrigado. Tá feita a reflexão, meus irmãos de Melquisedeque, e para quem quiser se servir dessa quietação e desse silenciar tão necessário nos dias de hoje. Um abraço, obrigado.